Ação e compromisso. Raimundo Oliveira, presidente. Política. Felipe Clã, socorro! Bom dia, Felipe. Bom dia, Adalberto, Mayra, Borges e ouvinte desta rádio, universidade, trazendo uma nova modalidade para o povo brasileiro, auxílio paciência, se é que ainda existe, para qualquer poder neste país. A gente que precisa, aliás, essas pessoas, essas figuras, esses elementos, a gente pode falar, né? Esses elementos, né? É que precisam de um auxílio fralda, né? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. 7h32 agora, Felipe Clã com a gente. Felipe, bom dia, né? Desculpa aí os arroubos aqui, é porque a gente não consegue segurar. Gente não consegue segurar. Mas vamos lá, vamos para o comentário de política, claro, aqui, né? Que é a expressão de Felipe Clã aqui no Jornal Rádio Universidade para falar sobre pesquisa IPPI, IP, como é o nome dessa pesquisa mesmo, Felipe? O que é que ela traz? Olha, não traz muita surpresa da última, né? Que inclusive está denunciado na Polícia Federal, diga-se de passagem, e como tudo aqui nesse país, tem coisa que tem rapidez, tem coisa que não se apura, tem coisa que quando apura já acabou a eleição, não é verdade? Mas um dia desse, uma outra pesquisa também foi suspensa, né? Que não havia interesse, e dentro da pesquisa parece que havia alguns dados equivocados de porcentagem populacional e tal. Não sei como é que ficou isso, porque a gente pede informação para um lado e para o outro, ninguém informa, né? Muito mal informam a agenda dos candidatos. Questão que, novamente, esse IPPI, que parece que é do Piauí, né? E deu 44 para Braide, 25 para Orleans Brandão. Até aí não surpreendeu, não, porque me parece que um subiu alguma coisa, outro caiu outra coisa, mas nada que a gente consiga entender. O importante é que nós precisamos, para divulgar ou para analisar, as planilhas, para entender em quais municípios, como foi feita a pesquisa. É aquela pesquisa por telefone que nenhum de nós até hoje recebeu um telefonema desse, não é verdade? Que loucura! Mas eu continuo dizendo que essas pesquisas, neste período, não me encantam, não me assustam, né? E nem consegue fazer que as campanhas mudem as suas estratégias. Um fato interessante que trouxe foi que o Roberto acabou de chegar, né? E chegou sem bater na porta, chegou logo escancarando mesmo, como é Roberto Rocha, e já colou no pré-candidato Felipe Camarão, né? Alguma coisa 5-1, 5, né? Então, assim, eu acredito que os dinistas também não gostaram dessa pesquisa, né? Somente mesmo o pessoal do Braide. Vamos ver qual é a próxima pesquisa. Eu só peço a Deus que parem de encher o saco da gente, querendo que a gente acredite em Papai Noel em agosto, meu caro Adalberto. É isso aí, Felipe. Olha só, comentaristas nacionais dão razão à exposição dos informantes da imprensa, né? Nesse caso aí que está em voga e, curiosamente, alimentando fatos utilizados por dinistas para derrubar o governo aqui, governo do estado do Maranhão. É isso, Felipe? Olha que loucura, o Otávio Guedes, pelo menos o que eu consegui apurar, né? A gente trabalha muito para ficar correndo atrás de comentário de jornalista, não é verdade? Mas eles fizeram um comentário do que ouviram falar ou que alguém informou. Que eu saiba, eles não apresentaram nenhuma prova. O Otávio Guedes e o Reinaldo Azevedo, a quem nós devemos respeito, né?
mas me parece que eles estão precisando vir apurar e entender qual é a jogada dessas ações do STF aqui, né? Eu sempre digo para as pessoas que eu nunca tive receio e nunca terei receio dentro da comunicação de dizer os fatos como eles são. Gostem, não gostem, fiquem magoados, zangadinhos, né? Infelizmente, agora, a política não tem mais adversário, a política tem inimigo, o jornalista é inimigo, o comunicador, o colunista político, o comentarista, não é mais adversário no período eleitoral. A questão é que eles trazem, bem de forma lúcida, que esse processo está sendo trabalhado para incriminar a família Brandão na questão do take office. Se não é, entendeu? Me perdoe. Então, eu realmente, com 61 anos de idade, eu perdi a razão de estar fazendo comentário ou escrevendo, né, aqui na universidade, no jornal Imparcial. Olha, parem de tentar, sabe? Todo santo dia é isso, é criar um ambiente, né? E não se desiste. Aí um comentarista fala, é lamentável a gente ver isso. Mas volto a dizer, é equivocadíssimo, erradíssimo se monitorar um ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Erradíssimo o ministro usar de forma particular um carro blindado pago por nós. Erradíssimo está expondo segredos de justiça para uns e jamais para os outros. E os outros, no caso, somos nós, meu caro Adalberto. Felipe, essa questão aí, ela envolve muitas coisas, né? Muitas coisas. Eu não ouvi o comentário ontem eu não tive como ouvir, o Reinaldo Azevedo, né? Amanhã hoje eu vou atrás desse comentário, né? Mas vendo em por outro prisma, né? A questão da arapongagem, né? Ali com Raimundo Cotrim, muito grave, né? Que deve ser. A gente fala das questões relacionadas aos jornalistas, né? Que isso aí é uma coisa primordial, a questão do sigilo da fonte, né? Mas também tem outros aspectos que devem ser também ter foco também, né? Na arapongagem, né? Que é apontada aí, que o Raimundo Cotrim teria se utilizado para passar essas informações ao jornalista. Acho que o jornalista tem que ficar à parte, mas o foco, com certeza, é Raimundo Cotrim, né? E também a questão de o blogueiro ter sido pago, ter recebido umas quantias ali para a divulgação desse material. Enfim, eu só estou citando aqui pontos que também eles são importantes nessa questão toda, né? Essa coisa ainda vai se desenrolar? Sim, vou já liberar para ti de novo, para tu fazer a tua réplica, enfim. E a gente vai acompanhar, claro, né? Claro, acompanhar e trazer esses pontos, porque são vários pontos em questão. E claro, né? O sigilo do jornalista, aliás, o sigilo da fonte, né? Que é uma coisa que não é do jornalista, isso é uma coisa da nossa legislação, uma coisa do Brasil, né? Olha, dizer o seguinte, meu respeito ao ministro Flávio Dino, pode não concordar com as análises que são feitas por nós, entendeu? Pode se incomodar, mas jamais faltamos o respeito a ele e à família dele e ao cargo que exerce. Notável ele, não notável o comportamento, muitas vezes, político, né, que não há como não dizer que é político. Volto a repetir, Raimundo Cotrim é inimigo pessoal, né, dito por Cotrim, né, não foi só para mim, não, curiosamente me falou num velório, olha que loucura, a gente passa cada coisa, né, mas ele é conhecido desde a época da Assembleia como inimigo pessoal do Flávio Dino, tipo assim, eu não gosto de ti. E uma outra coisa que eu lamento profundamente, para minha admiração ao notável ministro, né, a questão do não impedimento, sabe? Isso aí está na marca já da história dele.
uma pessoa que não soube ter limite, não soube conter a sua ânsia de ser o poder. Mas a história dele, né? Nós somente registramos, contamos e analisamos, meu caro Adalberto. Verdade, verdade, Felipe. Essa é uma questão de bom senso, claro, né? Se declarar impedido de julgar coisas que, enfim, já tiveram ali. Ele já esteve no poder aqui, foi governador do estado, e está bem próximo, né, do foco que é julgado, né, que, enfim, que é apreciado ali em termos jurídicos, né? Isso aí, com certeza, deveria ter, né, por parte do ministro do Supremo o autoimpedimento, né, se declarar impedido de julgar, ter contato com qualquer coisa que diga a política aqui do Maranhão. Enfim, mas por um lado é negativo, por outro lado é positivo. Silenciosamente, Moraes e Dino são os membros do judiciário mais rejeitados pelos... Eles devem estar sendo odiados demais, né? Principalmente pelo que estão... os que estão obrigados, né, a devolver valores ilegais. Imagina, né, Felipe, essa turma aí, né, do judiciário, magistrados, tendo que desenvolver... Como? Vai lá. Tendo que desembolsar, tirar do bolso, né? Devolve esse dinheiro, meu amigo. Esse dinheiro não é teu. Olha, que delícia assistir, né, essa lavagem de roupa suja. Infelizmente, a sujeira é feita com nosso dinheiro e o sabão é feito também com nosso dinheiro, ou seja, nós pagamos 3 vezes as atitudes dos nossos nobres magistrados, né? Tá mesmo na hora da toga baixar o nariz, eu concordo plenamente, só que tem um detalhe que a gente precisa lembrar. Toda essa limpeza moral, né, essa inquisição, né, está sendo feita por causa dos escândalos, principalmente os escândalos que envolvem o Alexandre, o Toffoli, né, o Gilmar com o Benesses, com relações, não é verdade? Se não tivesse o Vocaro na história, não tinha essa história de estar limpando o nome do judiciário, né? Isso aí, pegaram os peixes. O problema é que agora a rede veio cheia, que mostra, entendeu? Que todo mundo sabia o que acontecia e ninguém fazia nada. Isso é lamentável. Imagina quanto dinheiro já não foi pelo ralo. O nosso dinheiro, que tanto falta para tudo nesse país, não é verdade? Mas a questão é que é uma roupa suja lavada, mas os membros do judiciário, inclusive do Ministério Público, que conversam conosco, né, todos eles dizem que o Flávio não está errado, o Alexandre não está errado, mas eles perguntam onde estão os outros ministros que não abrem a boca para falar sobre isto. É curioso, né? Só eles dois é que agora saem gritando pelo meio da rua: pega juiz, pega o caboclo com nosso dinheiro, meu caro Adalberto. Felipe, fazem as coisas certas, né? Mesmo sendo obrigados a fazer a coisa certa. A gente sabe que os desdobramentos das coisas, né? Claro, é tudo uma questão de causa e efeito, né? A gente sabe com certeza que isso aí tem efeitos não da própria vontade, né? Mas de outras pressões que levam a isso aí. Mas, de uma maneira ou de outra, né? Pelo menos a gente tem essa satisfação, né? De ver alguma coisa no sentido de dar um certo regramento e puxar esse pessoal, né, para a terra, para a realidade, né, porque realmente estão distantes, né, enfim, pelo menos da nossa realidade, né, nós somos mortais, simples mortais. Felipe, agora indo aqui para os irmãos Fernandes, né, marcas e perseguições entre o passado e o presente, olha só, né, até uma coisa transcendental, né. Qual o jogo de Simplício e Rosiana?
Olha, eu vou começar pelo Simplício. Meu amigo Simplício, eu não estou analisando mais nem o político, porque, que eu saiba, não existe a menor condição de ganhar. Mas eu estou tentando entender, sinceramente, né? Mas não vou mais fazer contato para perguntar para ele. Eu estou tentando entender como é que o Simplício está permitindo ser usado. Ele não está sendo usado, ele está se usando, né, para atacar as pessoas. Se vale um bom conselho, aí é um conselho, não é um pensamento, ao Simplício, que é um cara viciado em política, marcas de inimigos na política ficam para o resto da vida, principalmente quando atacam pessoas em interesse de terceiros. A questão é que agora, né, o Pedro Lucas, os dois irmãos, né, Fernandes, estão sendo atacados, né, discutidos na internet. O Pedro Lucas e o irmão, por que não apoiaram o Fufuca? Não é verdade? Porque o Fufuca queria que eles declarassem apoio, e eles declararam apoio, até agora, vamos dizer assim, para Rosiana, que já no passado já humilhou, né, o pai, que ia ser vice dela, e João Roberto mandou botar na imprensa, né, que ele não era mais o pré-candidato a vice junto com Rosiana. Aquilo foi deplorável, né? O Pedro Fernandes é um homem corretíssimo, né, um intelectual, um homem preparadíssimo, que não tem uma mancha na sua história. Hoje está prefeito do Arame, né, soube fazer a carreira dos filhos. Mas a questão é que o não apoio ao Fufuca, né, está provocando todo este processo de o Simplício, que nada tem a ver, né, com a federação, nada tem a ver com essa composição, está entrando porque não tem pré-candidatos a deputado estadual no Partido Progressista, né, que não quis lançar candidatos. E agora o seu Simplício quer obrigar que tenha candidato. Está me lembrando o irmão lá do nosso amigo lá de Rio do Amaral, que quer, porque quer que o Partido Verde tenha chapa, né, de deputado federal ou estadual, nem me lembro mais, entendeu? Ele apanhou em todas as instâncias até agora, só falta lá na justiça. Se bem que da justiça aqui eu não duvido nada, né, amigo? Nada. Nunca duvidei, nunca vou duvidar. Mas a questão é essa: o Simplício não consegue ser um político eleitoralmente interessante, mas quer estar na mídia, né, criando todo tipo de constrangimento. Não vai dar em nada, Simplício, em nada. Ontem eu consultei 2 juristas especializados em questão eleitoral, não procurei os Fernandes, não procurei a Rosiana, né, não procurei o Fufuca, fui a quem entende, né, a quem os políticos correm atrás quando estão com problema, ou seja, os advogados, meu caro Adalberto. Felipe, para finalizar, Café com Comunicadores do Maranhão, Política e Liberdade de Expressão. Esse evento acontece quando? Hoje, daqui um pouquinho, às 9 horas, nossa amiga Flávia Regina, um dos textos mais impecáveis do jornalismo do Maranhão e do Brasil, né? Uma mulher dinâmica, uma mulher que tem sim o meu respeito, a minha admiração, né? Eu sempre brinco com ela, que eu digo assim, me dá um pouquinho dessa inteligência, né? Dessa capacidade. Mas ela está cuidando da campanha do ex-procurador-geral, Valdênio Caminho, que era dileto amigo do ministro Flávio Dino, até o Alexandre de Moraes arrancá-lo do cargo por nada, né? Porque tinha parente do Brandão, e ele não podia ter deixado de ter parente do Brandão nos governos. É uma piada, a coisa é realmente uma piada. Mas o Caminha, né, está promovendo essa, vamos dizer, essa roda de conversa, exatamente por causa desta questão, dessa decisão
de agora prender os informantes da imprensa. Ou seja, não vai dar alguma coisa? Não. Mas eu acho que é um ato importante de união, de fortalecimento da imprensa do Maranhão e, quem sabe, do Brasil, que tanto gritou, não é verdade? Lembrando, não adiantou todo mundo gritar. Os ministros fizeram de conta que nada é com eles e nada vai mudar, meu caro Adalberto. Mas nós vamos estar lá, sim, representando, se você me permite, a Rádio Universidade e o jornal O Imparcial. Eu quero entender essa discussão, a quanto vai e a quanto os nossos jornalistas têm decisão de dizer não a tantos absurdos, meu caro Adalberto Maire Borges e ouvintes da nossa Rádio Universidade. Claro, Felipe, vai representando, claro, a Rádio Universidade, mandando um abraço também para Flávia Regina. Flávia, que foi secretária de comunicação do governo Zé Reinaldo Tavares, né? Num momento de altíssima turbulência e de ondas jornalísticas, né? De análise e tudo mais. Olha, foi um momento de muita emoção, com certeza, aquele período. Felipe, muito obrigado pela análise. A gente espera você amanhã, sexta-feira, claro, aqui no Jornal Rádio Universidade. Um ótimo dia. Um abraço. Obrigado. É isso obrigado, aí. Mayra. Até mais. Até mais. É isso aí. Mayra Nogueira, vamos agora de Dica Saudável. A gente volta daqui a pouquinho com Wagner Matos, né? Hoje, no Dia do Economista, trazendo, claro, a análise da economia. Rapidinho, a gente volta já.